Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou voltar nesse vídeo a série dos vídeos sobre Vila Influencer, o livro Mundo Codificado, que eu tô lendo capítulo a capítulo, comentando, estudando junto com vocês, né? E se vocês perceberem, a qualidade da imagem está pior, mas é porque eu estou buscando meios de tornar esse canal viável para mim no tempo que eu tenho para produzir. Não estou tendo um tempo para editar, mas eu quero continuar com esse diálogo com as poucas pessoas que esse canal alcança, né? Então, o texto de hoje é sobre a não coisa, é um texto que dialoga um pouco com o primeiro texto, né? O primeiro texto vai falar sobre a questão da forma e matéria, imaterial e tudo, porque ele vai tratar muito dessa não coisa que eu posso traduzir como informação, né? Porque ele vai apontar ao longo do texto que o ser humano, ao longo do tempo, teve uma relação com o mundo e com a natureza muito a partir dessa noção de coisa, essa noção de objeto, em que a vida do ser humano se baseava em ele conseguir objetos, seja a casa, enfim, nessa perspectiva, né? Enfim, o Fusso é muita viagem, então aqui é uma tentativa de tentar entendê-lo. Então, peço perdão qualquer viagem minha também. Mas. E eu vou trazer já a citação do início do texto, que eu acho muito interessante, né? Que ele vai falar assim: pouco tempo atrás, nosso universo era composto de coisas: casas, imóveis, máquinas e veículos, trajes, roupas, livros e imagens, latas de conserva e cigarros. Também havia os seres humanos em nosso ambiente, ainda que a ciência já os tivesse em grande parte convertido em objetos. Eles se tornaram, portanto, como as demais coisas mensuráveis, calculáveis e passíveis de ser manipuladas. Aqui é interessante, né, que ele vai falar dessa questão do mundo das coisas e ele vai colocar o ser humano também como uma coisa. Isso já é muito legal de perceber como ele vai compreender essa noção de humano, né? O Flusser, para mim, ele é muito misterioso e muito poético, então a gente vai tentando captar um pouco a partir da leitura as ideias dele, né? E ele vai seguir falando nisso, né? Em geral, esse texto ele vai falar sobre a mudança da relação do ser humano com as coisas para se iniciar a relação do ser humano com as não coisas. E aí, ele, como eu falei no início, né, que ele vai entender que o ser humano por um tempo constituiu a vida a partir da relação dele com as coisas e com a mudança que se dá no mundo a partir da década de 70, 80, com a revolução da informática, que é mais ou menos a época ali que ele está escrevendo esse texto, vai haver uma mudança e a gente vai passar a lidar com as informações e as informações vão ser o principal objeto de interesse e relação do ser humano. E aí ele vai trazer outra informação, outra citação interessante que ele vai apontar, né? Quem está vivendo uma nova revolução, praticamente já passou por ela, ou já ainda está em curso, na época dele estava em início, que ele vai dizer que na geração dele era como se fosse um camponês do ano de 1750, né? Em relação a o que vai surgir posteriormente com a Revolução Industrial, né? Com o operário, que há um abismo ali, né? Que o camponês de 1750 está muito mais próximo de alguém é, da era medieval do que o que vai vir a surgir com a Revolução Industrial e com o trabalhador e o operário. E ele vai falar que na década de 70, 80, a geração dele é como se fosse esse camponês que o filho, a próxima geração, vai estar um salto muito distante de modo de produção, de modo de estar no mundo, né? Que é isso que está acontecendo. Aqui então ele vai falar sobre esse novo ser humano que vai surgir, né? E que vai ter uma outra relação com o mundo e consequentemente com essa não coisa. Que ele vai falar assim: admitamos, essa não é uma tarefa fácil. Esse novo homem que nasce ao nosso redor e em nosso próprio interior, de fato carece de mãos. Ele não lida mais com as coisas e por isso não se pode mais falar de suas ações concretas, de sua praxis ou mesmo de seu trabalho. O que lhe resta das mãos são apenas as pontas dos dedos, que pressionam o teclado para operar com símbolos,
O novo homem não é mais uma pessoa de ações concretas, mas sim um performer, um homo ludens, não um homo faber. Para ele, a vida deixou de ser um drama e passou a ser um espetáculo, né? A informação, ele, em um momento do texto, ele vai falar disso, que o objeto de desejo hoje não é mais, digamos, o objeto, né? A coisa em si, material, mas é uma experiência, é um restaurante, é um filme, e é um retiro, é experiências. É tanto que, se vocês perceberem, né, até na área do design, que praticamente é um tema meio que central nesse canal também, eu falo bastante sobre design, que eu trabalho como designer, design como experiência, existe muito essa perspectiva de entender a experiência do usuário, que é muito importante essa perspectiva da experiência. Também agora no campo das lojas, as lojas as buscam oferecer uma experiência, não é mais um café, é uma experiência, vai vender uma experiência. E o Fluxo está falando disso, que o ser humano ele vai passar a ser esse sujeito que vai lidar com o mundo muito focado nessa experiência, nessa informação que ele está consumindo e não mais nos objetos. Os objetos eles vão ser apenas um detalhe, a experiência é o foco. E aí ele já vai responder a um possível argumento contra essa tese dele. Tá, ok. Se agora o foco do mundo é a experiência, por que a gente está gerando tantos objetos, produzindo tanto lixo, tantos descartáveis? Isso não é incoerente? Aí ele vai responder a isso de uma maneira bem interessante. Pode-se reprovar a descrição dessa reviravolta por ela não considerar a enxurrada de trastes inúteis que acompanham a invasão das não-coisas. Essa reprovação, no entanto, não procede. Os trastes inúteis provam o acaso das coisas. O que acontece é que alimentamos as máquinas de informações para que elas vomitem esses trastes das formas mais massivas e baratas possíveis, né? E eu acho que se conecta muito até a noção dos produtos e o quanto o produto ele está se estabelecendo a partir da marca, da narrativa da marca, da experiência de ter e consumir aquela marca, né? O produto ele é apenas um meio para essa não coisa que é a experiência de ter um item de determinada marca, né? Eu acho que se conecta muito a isso. O objeto ele passa a ser um meio para a experiência, que a experiência é o principal bem de consumo desse novo mundo que surge e nós hoje vivemos, né? E faz muito sentido e Flusser é muito incrível nesse aspecto de pensar o futuro e de muitas vezes diagnosticar e realmente se chocar com ele e apresentar uma teoria que se concretiza, né? Enfim, eu acho que já tô chegando ao final. Esse vídeo, eu acho que da série sobre o Flusser é o mais livre, mais solto, mais sem roteiro. O primeiro eu tava falando pra câmera e tudo bonitinho. Agora eu só tô lendo e a imagem, a ideia vem. Enfim, peço desculpa aí também por essa desarticulação do roteiro. Mas é o que dá pra fazer e é o que eu quero fazer. Eu quero trazer esses debates, eu quero aprender junto com vocês, né? Eu não sou uma autoridade em Flusser e o Flusser vai ser um tema bastante recorrente nesse canal, né? Eu acho que por muito tempo ele pode ser considerado um canal só sobre Flusser, mas é porque é o que eu tô gostando de estudar e é o que eu sei um pouquinho falar porque eu já estudei antes, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Tem mais coisas a falar desse texto e o próximo texto, que tem um título muito diferente desse, se trata de... Calma aí, galera. A Não Coisa 2. Ele vai continuar falando sobre essa não coisa, mas indo para um outro caminho. Essa não coisa como esse campo do imaterial, que é o horizonte onde nós nos encontramos. É isso, galera. Espero que tenha gostado. 15, 20 pessoas que esse vídeo chegar. Show. Olha os outros vídeos no canal. Tem vídeo ensaio, na época que eu tinha paciência para fazer. Vídeo com câmera boa, na época que eu tinha paciência de usar uma câmera boa. E é isso. Valeu.